Numa pequena cidade onde as tensões raciais eram tão visíveis quanto discretas, Meris Leblanc viveu uma existência marcada pela simplicidade e pela dignidade. Esta cidade, aninhada entre colinas verdes e encantadoras ruas de paralelepípedos, parecia para muitos um lugar idílico, mas por trás das suas fachadas pacíficas escondia-se uma realidade muito menos uniforme. Os bairros foram separados, as classes sociais foram claramente definidas e a linha invisível, mas muito real, entre aqueles que tinham nome e aqueles que não tinham era quase tangível. Meris morava em um pequeno apartamento localizado em um bairro de classe trabalhadora, longe das principais avenidas por onde moradores influentes e ricos caminhavam com passos confiantes. Seus filhos, Malik e Lea, cresceram neste mesmo bairro, e suas brincadeiras nos becos e parques públicos ecoavam uma infância cheia de risadas, mas também de desafios. Meris sempre soube que o mundo tinha expectativas especiais para ela e ainda mais para os seus filhos. Mulher negra, mãe solteira e trabalhadora, ela se esforçou para transmitir aos filhos a importância do respeito, do esforço e da integridade. Ela falava frequentemente com eles sobre as suas lutas, mas nunca para preocupá-los, apenas para prepará-los para enfrentar os julgamentos que a sociedade lhes pudesse impor. Trabalhando como gerente em uma empresa local, Meris construiu uma reputação de confiabilidade e competência, apesar dos obstáculos que a vida colocou em seu caminho. Mas, no fundo, ela sabia que para muito seu valor estaria sempre reduzido ao que ela representava. Uma mulher negra, pertencente a uma classe social considerada inferior, condenada a ser uma figura de servidão e não de liderança. O respeito que ela conquistou dentro de sua empresa, embora genuíno, foi apenas uma pequena faísca em um mundo onde uma pessoa como ela não recebia muita importância. Ela era respeitada por seus colegas imediatos, pessoas que conheciam seu trabalho, mas permanecia invisível para aqueles de fora que se contentavam em julgar as aparências. Ela aprendeu a lidar com esta invisibilidade, a aceitá-la enquanto continuava sua busca pela dignidade. Mas esta invisibilidade, tão confortável para alguns, era na verdade um fardo para Meris. Ela sabia que sua existência nunca seria celebrada da mesma forma que o mundo celebrava outras conquistas. Era dura realidade para uma mulher como ela, e ela aceitou com resignação e esperança. Naquele dia, como tantos outros antes, Meris foi ao supermercado local comprar algo para alimentar a família. Era um local que ela conhecia bem, onde os funcionários, embora distantes, sempre a cumprimentavam com um sorriso educado, conscientes do seu papel na comunidade. Mas naquele dia as coisas tomaram um rumo muito diferente. Enquanto esperava na fila do caixa, absorta na rotina do dia, Meris pegou uma sacola extra, que havia esquecido de escanear de passagem. Parecia um incidente menor, um erro simples, mas para quem a observava na loja não parecia tão trivial. A segurança, provavelmente influenciada por estereótipos raciais arraigados, avistou-a. Eles observaram cada movimento de Meris, com cuidado e desconfiança, como se o rosto dela por si só fosse suficiente para torná-los um alvo. Assim que ela passou pela porta da loja, o alarme começou a tocar e, num instante, toda a cena se transformou em um espetáculo de humilhação pública. Meris tentou explicar que foi um mal-entendido, que ela não pretendia roubar, que foi simplesmente um descuido. Mas a reação imediata da segurança não deixou espaço para discussão. A prisão foi brutal e rápida e, em poucos minutos, ela se viu na van da polícia, com as mãos algemadas nas costas e os filhos testemunhando a cena. Na delegacia, a atmosfera estava gelada. Meris sempre acreditou na justiça, mas a realidade da instituição confrontou-a brutalmente com uma discriminação sistêmica. Ela se viu em uma cela, sem saber o que esperar. Ela explicou aos seus interlocutores, com calma, que havia cometido um erro e que não houve intenção criminosa. Mas cada palavra que ela pronunciava parecia ser recebida com uma indiferença gélida. Ninguém realmente queria ouvi-lo. A máquina judicial já havia sido acionada. O caso tomou um rumo preocupante quando o promotor decidiu prosseguir com o caso. Meris foi acusada de roubo e, mais ainda, estigmatizada por causa de seu perfil social. Não era incomum nesta cidade que aqueles que não pertenciam à classe dominante fossem rapidamente julgados e tratados como potenciais culpados, mesmo sem provas. No processo de Meris, o promotor mencionou sua condição de mãe solteira, sua renda modesta e sua falta de status social elevado. Para ele, esses detalhes foram suficientes para qualificar Meris como reincidente. A ideia de que uma mulher na sua condição pudesse cometer um erro honesto parecia inconcebível. O juiz Samuel Bertrand,
responsável pelo caso, era bastante conhecido na cidade. Ex-soldado, foi nomeado juiz há vários anos graças à sua atitude rigorosa e ao respeito pelas tradições. Bertrand via-se como garante da ordem nesta pequena cidade, mas a sua visão do mundo era marcada por uma profunda desconfiança nas comunidades marginalizadas. Ele acreditava firmemente que pessoas de origens como a de Meres procuravam frequentemente atalhos e soluções fáceis, e ele tinha uma clara preferência por membros da classe alta. Ele não tinha paciência para os erros de pessoas que considerava potenciais infratores. O julgamento de Meres ocorreu em um tribunal onde a atmosfera era pesada. A sala estava lotada, com jornalistas que vieram cobrir o caso e testemunhas que vieram falar. Meres ficou sentada em silêncio, mas seu coração batia forte. Ela não pediu para estar aqui. Ela não pediu para ser julgada por um homem que a olhava como se ela fosse uma criminosa por padrão, simplesmente por causa de sua aparência. Ela havia contratado Isabelle, uma jovem advogada apaixonada, mas o peso da acusação parecia pesado demais para suportar. A defesa de Meres, embora baseada num erro óbvio e num vídeo de vigilância, esbarrou nos preconceitos enraizados na mente do juiz Bertrand. A cada objeção levantada pela defesa, o juiz parecia mais agitado, e cada tentativa de provar sua inocência tornava-se um obstáculo adicional. Para Bertrand, tudo se resumia a esta imagem de Meres, uma mulher negra, sozinha, numa situação modesta, propensa a cometer erros. Ele estava longe de ver a complexidade da vida dela, o sofrimento dos seus sacrifícios e o amor que ela tinha pelos filhos. Aos seus olhos, Meres foi um erro simples, um caso entre muitos outros. Quando o escrivão anunciou que o tribunal se reuniria para deliberar, Meres sentiu uma forte pressão cair sobre ela. Suas mãos tremiam, mas ela segurou as mãos dos filhos para transmitir-lhe sua força. A sala do tribunal parecia se fechar sobre ela. Mas ela permaneceu esperançosa, porque no fundo Meres sabia que a verdade sempre surgiria, não importa o que acontecesse. A verdade. Mas a que custo? O juiz Bertrand ficou ali parado, uma mão tremendo sobre o arquivo do caso, sua mente flutuando entre a culpa de sua decisão precipitada e a irrealidade da revelação que acabará de descobrir. Obrigou-se a reler várias vezes a nota urgente, como se esperasse encontrar nela um erro. Mas nada funcionou. Cada palavra, cada figura confirmava a verdade que ele até então ignorava. Meres Leblanc, esta mulher discreta e modesta, que os seus olhos sempre perceberam como uma simples gerente de supermercado, era na realidade a herdeira de um império industrial cuja influência ultrapassava em muito a da maioria dos homens que julgou ao longo da sua carreira. O nome de seu pai, Leonard Leblanc, ressoou em sua mente como o estrondo de um trovão. Leonardo, um titã da indústria farmacêutica, cuja empresa tinha ramificações globais, era dono de empresas com lucros no valor de milhares de milhões de euros. Meres, como filha deste magnata, cresceu em um mundo que Bertrand nem ousou imaginar. No entanto, optou por levar uma vida simples, longe dos holofotes, investindo seus recursos em causas sociais, apoiando projetos para crianças desfavorecidas e trabalhando pela igualdade de oportunidades. O juiz sentiu-se dominado por um sentimento de vergonha. Ele percebeu que não apenas julgou Meres com base em supostos fatos, mas também a colocou em uma caixa que ele acreditava ser a de uma mulher comum de cor, frágil e vulnerável, sem nenhuma história para contar. E agora ele entendia que aquela mulher, a quem ele havia humilhado, era muito mais poderosa e respeitada do que ele jamais fora. Ela não era um produto do sistema dele, mas um desafio a esse mesmo sistema. Ele largou o bilhete e sentou-se com o rosto entre as mãos. Seus pensamentos estavam acelerados. Como poderia ele, em plena consciência, justificar os seus preconceitos raciais, preconceitos que o cegaram a ponto de não ver a realidade da situação? A cada passo que deu neste caso, reforçou a injustiça sistêmica que afirmava estar a combater. Um sentimento de culpa tomou conta dele e ele se viu confrontado com a dura realidade de seus próprios fracassos, não apenas como juiz, mas também como ser humano. No dia seguinte, enquanto se preparava para dar o seu veredicto, o juiz Bertrand tomou uma decisão difícil. Pediu para se encontrar com Meres antes da audiência pública, uma reunião privada que sabia ser arriscada, mas necessária. Ele percebeu que não havia como voltar atrás. Era tarde demais para desfazer o impacto dos seus preconceitos, mas ele esperava que pelo menos pudesse fazer as pazes. Quando Meres chegou ao seu escritório, acompanhada pelos seus advogados, apresentou-se com a mesma dignidade serena que a caracterizou ao longo do caso.
Ela não era nem arrogante nem vingativa, apesar do rumo dramático que esta situação tinha tomado. O juiz convidou a sentar-se, com os olhos cheios de remorso. Ele falou com ela sobre a revelação que acabará de saber, sobre o choque e a culpa que o invadiu. Ele expressou suas mais sinceras desculpas, mas em seu coração sabia que um pedido de desculpas por si só não seria suficiente para desfazer o mal que havia causado. Meris ouviu atentamente, mas em vez de se deixar dominar pela raiva, respondeu com uma clareza desconcertante. Não fui só a mim que você julgou, juiz Bertrand, disse ela com voz calma, mas firme. Foi cada mulher negra, cada mãe, cada pessoa da minha comunidade que teve que lutar contra estereótipos, julgamentos precipitados, acusações infundadas. O juiz permaneceu em silêncio, com lágrimas brotando de seus olhos. Ele não esperava que Meris, em sua grande nobreza de alma, o confrontasse assim. Ela não estava procurando humilhá-lo ou buscar vingança. Ela não o responsabilizou pelo sofrimento que causou, mas encorajou a pensar, a compreender a profundidade do seu erro. Você não é o único que precisa mudar, juiz Bertrand, continuou Meris. Este sistema é corrupto, prende as pessoas em papéis predefinidos, caixas onde nunca poderão ser vistas como realmente são. Você teve a oportunidade de ser um homem de justiça. O juiz então se levantou, impressionado com a realidade de suas ações. Ele sabia que sua decisão não era suficiente, mas era um primeiro passo. Ele havia feito uma promessa a Meris, uma promessa que pretendia honrar. Ele agora trabalharia para desconstruir seus próprios preconceitos e usaria seu cargo para conscientizar seus colegas. Quanto a Meris, ela não buscou ganhos pessoais com isso. Ela mostrou a Bertrand e a todos que o observaram que a verdadeira força não reside na vingança, mas na capacidade de enfrentar a verdade com calma e dignidade. Ela sabia que o caminho para a igualdade ainda era longo, mas estava pronta para continuar lutando por um mundo onde a cor da pele nunca mais fosse motivo de julgamento. O tribunal finalmente se reuniu e o juiz Bertrand pronunciou uma decisão inesperada: a absolvição de Meris. Mas, para além da decisão legal, foi um primeiro passo para uma transformação mais profunda e urgente da sociedade. Meris voltou para casa, cercada pelo amor dos filhos, e prometeu a si mesma nunca parar de lutar pela justiça, por maiores que fossem os obstáculos a superar.